Muito bem. Então, eu volto a falar sobre lei processual penal no tempo, mas agora eu vou falar das exceções à regra geral. Na estabelecida regra geral, no artigo 2º do Código de Processo Penal, como tempus resti actum, eu passo a trabalhar as exceções, ou seja, os casos em que eu não vou aplicar a lei vigente à época do fato, tá? Bom, começando pela questão, me parece a questão mais simples, que é a do juiz natural. De acordo com a garantia do juiz natural, no momento em que uma pessoa pratica um crime, ela, as regras que definem a competência já devem estar em vigor e nós já devemos ter regras suficientes para conhecer, para saber ou para poder determinar quem será o juízo competente ou qual será o juízo competente para julgar. Isso decorre, obviamente, de uma proibição de constituição de um juízo de exceção posteriormente ao fato, é, que pode acontecer pela não existência de regras e criação de regras novas, de tal maneira que, em relação às regras que determinam a competência, em razão da garantia do juiz natural, eu não aplico a regra do tempus resti actum processual. Eu, na verdade, aplico a regra, é, a regra que é similar à da lei penal no tempo, ou seja, eu aplico as regras sobre competência que estavam em vigor no momento da prática do fato criminoso, como forma de impedir a violação do juiz natural, a constituição de um juízo ou de um tribunal de exceção. Tá? Primeira exceção, portanto, a garantia do juiz natural. Regras sobre competência é a primeira exceção. Tá? Segunda, a questão das leis híbridas ou mistas. Bom, há leis que contêm em si regras tanto de natureza de direito material como de direito processual de maneira que não se pode separar. São regras em que não é possível fazer uma distinção, ou seja, elas contêm obrigatoriamente uma previsão de natureza tanto de direito material como de direito processual e, portanto, essas regras de direito material e de direito processual, elas, elas devem ser unificadas. Se são leis híbridas, elas precisam ser aplicadas, ou as regras, as normas decorrentes dessas leis híbridas, elas precisam ser aplicadas de maneira conjunta, uniforme. Nesse caso, eu aplico a regra que nós conhecemos lá do direito penal, ou seja, de acordo com as regras de direito penal, a lei penal ela retroage para beneficiar o réu, e ela se aplica, a regra aplica-se a lei da data do fato criminoso, mas se uma lei nova beneficiar o réu, ela retroage. Portanto, é isso que eu aplico para o caso de leis híbridas. Leis híbridas são aquelas que, portanto, contêm um comando tanto de natureza material como de direito processual. Elas não podem ser separadas, por isso elas são híbridas ou mistas. E, nesse caso, eu aplico a regra de direito penal, que é a lei penal é aplicável, a lei penal em vigor na data do fato criminoso é a lei aplicável, mas se uma nova lei for mais benéfica, eu retroajo essa nova lei para beneficiar o réu. Tá? Bom, e por último, uma questão que a rigor não é nem exatamente de lei processual penal no tempo, mas acaba na prática que vem funcionando como tal, que são os casos de novas normas processuais penais que terminam por regulamentar direitos fundamentais pré-existentes. Ou seja, a lei processual penal é nova, mas o direito não. Isso acontece muito no processo penal e eu vou trabalhar aqui com um exemplo do direito ao silêncio.
A Constituição garantiu o direito ao silêncio. Porém, embora a Constituição tenha garantido o direito fundamental ao silêncio lá em 1988, até 2003, o artigo 186 do Código de Processo Penal previa que o juiz podia interpretar o silêncio contra o acusado. Essa era uma clara norma processual que desrespeitava o direito fundamental. Quando em 2003 entrou em vigor uma nova lei que estabeleceu que o acusado passava não apenas ter o direito de permanecer em silêncio, mas o juiz não podia interpretar o silêncio contra o acusado, essa lei, a despeito de nova, ela não ela não poderia mais ser considerada uma lei aplicável apenas a partir daquela data, por um motivo muito simples. E não obstante ela tivesse entrado em vigor apenas em 17 de novembro de 2003, ela nada mais fazia do que regulamentar um direito fundamental que já existia. Portanto, não é que os fatos anteriores eles estariam abrangidos por uma lei que deveria retroagir. Então, imaginem um juiz que profere uma sentença antes de 17 de novembro de 2003 e nessa sentença ele valora o silêncio dizendo que o acusado é considerado culpado porque ele não quis falar. Essa sentença, a despeito de ter sido proferida antes da lei processual penal, que reformou o Código de Processo Penal e que proibiu o juiz de valorar o direito ao silêncio, ela não tem como subsistir validamente no ordenamento porque ela não respeita um direito fundamental que já existia, mas não estava previsto no Código de Processo Penal, o que na verdade é uma incompatibilidade do Código de Processo Penal com os direitos fundamentais externados na Constituição e na Convenção Americana de Direitos Humanos, e que naquele caso deveria se dar, o juiz deveria ter aplicado a Constituição e a Convenção Americana de Direitos Humanos a despeito da literalidade do Código de Processo Penal. Portanto, não se trata, a rigor, de uma retroatividade de lei benéfica. Tá? Nesse ponto, eu quero aqui deixar claro que eu discordo do professor Auri Lopes Júnior, que trata da retroatividade da lei processual penal benéfica. Me parece que aqui a questão não é bem a retroatividade da lei processual penal benéfica. Na verdade, é a atividade, é a aplicação do direito fundamental independente de regulamentação. É a autoaplicabilidade dos direitos fundamentais, mesmo que em detrimento de um texto de lei ordinária que com ele conflite. Claro que, ao entrar em vigor uma nova lei processual penal que compatibiliza o seu texto com o direito fundamental, ela pode ser usada de base para análise dos atos que violaram os direitos fundamentais, mas isso não é uma retroatividade. Tá? Termino aqui a terceira parte dessa aula.